Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre as experiências que falar francês proporciona. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para poder compartilhar conhecimento com você. E é importante destacar que não só para viagens, mas falar francês pode mudar a nossa vida completamente. Antes, eu gostaria de me apresentar para quem está caindo aqui de paraquedas. O meu nome é Aline, tenho 31 anos, sou mineira, oui. E o francês é minha paixão. Dou aula desde 2017, já dei aula para crianças, já dei aula para adultos também, para idosos, para adolescentes. E eu me encontrei dando aula para adultos, né? Gosto bastante e tenho trabalhado aqui no digital com aulas desde o básico até ao nível avançado. E transformou a minha vida enquanto professora. E hoje eu gosto de compartilhar que esse é o sonho dos meus alunos que estão se realizando. O meu grande sonho, quando eu tinha 15 anos, era conhecer Paris, oui. E é por isso que eu comecei a estudar francês. Muitas pessoas falavam que era difícil, né? Que era uma língua impossível, que ninguém falava francês, que era besteira aprender. Mas olha só, aqui estamos, falando francês e muito bem. E é por isso que hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o meu aluno Gustavo. Faz aula comigo desde junho de 2023 e tem apresentado ótimos resultados. Fora as viagens que ele tem feito pelo mundo, então isso está sendo muito bacana descobrir tudo que ele está realizando hoje por conta do francês, por ter se dedicado ao longo do processo, porque é válido dizer que não é só você pegar o seu dinheiro, opa, passei o cartão, ou simplesmente passei no Pix, comprei o curso. Você precisa investir no seu conhecimento, investir tempo também. Porque quando você investe o seu tempo, você tem resultado. Quando você compra o curso e quando você se compromete a fazer. Porque nem todo mundo consegue chegar até o final. Isso é fato. Sabe por quê? Porque nem todo mundo quer pagar o preço de ter que, por exemplo, deixar de sair um fim de semana para poder estudar ou simplesmente fazer uma tarefa. Então é basicamente por isso que eu quero convidar o meu aluno Gustavo para compartilhar aqui as experiências que ele teve recentemente, que foram muito boas. Eu fiquei, inclusive, encantada com tudo que ele passou e adoro compartilhar histórias. E eu sou mais uma professora obcecada por resultado. Enquanto meu aluno não consegue falar francês, eu não paro. Eu não tenho sossego, é desse jeito. Eu deito a cabeça no travesseiro, opa, o que eu posso fazer para melhorar? Opa, o que eu vou fazer para que esse aluno realmente tenha um progresso? Para que ele aprenda realmente de forma rápida, simples e prática. Foi exatamente por isso que dentro do meu método eu criei várias técnicas para que os alunos pudessem realmente aprender. Então, neste momento, eu vou chamar aqui o meu aluno Gustavo e ele vai compartilhar as experiências que ele teve comigo e também das suas viagens falando francês. Oui? Léa? Salut Bonsoir. Gustavo! Salut, bonsoir! Bonsoir. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite de participar dessa live. E eu gostaria que você pudesse se apresentar para a galera que está aqui entrando agora. Fala seu Prazer é nome, todo cidade. meu. Prazer é todo meu. Sou o Gustavo, tenho 29 anos, sou do Rio. É sempre a minha língua francesa, porque eu sempre tive contato por conta de ter familiares que moram em um país onde a língua oficial é o francês. Uma das línguas oficiais é o francês. Então sempre tive esse contato, porém nunca falei. Nunca tive essa oportunidade de entender o que meus parentes falavam, né? Mas isso sempre soou como objetivo um dia, quando eu tivesse a oportunidade, que eu aprenderia a língua e conseguiria me comunicar. E como que era a sua vida antes de começar a aprender francês, Gustavo? O que que você sentia quando você já estava fazendo planos, mas que você ainda não sabia se comunicar no idioma?
Então, eu sempre tive como objetivo aprender várias línguas, né? Eu comecei com o inglês por ser uma questão mais ligada profissional, por conta dos manuais serem em inglês, a comunicação a bordo sendo em inglês também em algumas companhias, algumas empresas. E o francês, por mais que não seja uma língua tão presente assim no meu trabalho, mas eu sempre quis viajar, né? Conseguir me comunicar com as outras pessoas. Então, antes, de eu começar a estudar o francês, sempre teve essa questão, poxa, será que quando eu for para a França ou quando eu encontrar algum francês, eu vou conseguir me comunicar corretamente, vou conseguir ter esse contato real com eles e tudo mais. Então, antes dessa iniciativa de começar a estudar o francês, tinha um pouco desse receio, né, de se um dia eu conseguiria me conectar realmente com os franceses ou com pessoas que viessem de países que falavam a língua. Exato. Essa é uma preocupação de praticamente todas as pessoas, né? E viajar falando o idioma é bom demais. Você vai ter a certeza que você não vai passar perrengue, que o outro vai falar e você realmente vai saber se comunicar dentro daquele vocabulário que você estudou e tudo mais. E isso é incrível, né? E por que que você decidiu começar a aprender francês comigo, Gustavo? Então, eu sempre curti a língua, sabe? Eu sempre amei muito o francês. Eu sempre quis falar francês. Eu acho que Paris sempre me chamou muita atenção. A questão também cultural, né, da França, sobre as ideias da Revolução Francesa, de fraternité, égalité e liberté. Então, sempre me chamou muita atenção essa ideia democrática, humanista da França. E eu sempre quis aprender, né, a língua. Então, com você, antes eu comecei a estudar o francês sozinho. Eu peguei um livro, né? Eu lembro até desse dia. Eu peguei um livro, né, na biblioteca lá da minha universidade, comecei a estudar sozinho, não entendia nada do que eu estava fazendo. Eu falava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Tive a oportunidade de fazer um curso presencial, aprendi um pouco, e durante esse processo eu tive que parar, né, por conta de um tempo que eu fiz um estágio no mar durante um ano, então não tinha internet, não tinha como me comunicar. Então tudo aquilo que eu tinha aprendido do francês, eu praticamente coloquei dentro de uma gaveta, deixei lá guardada e esqueci muita coisa. Então eu falei, cara, eu tenho que começar a encontrar um método para eu conseguir novamente interagir, começar novamente a estudar a língua. Procurei outros professores com outros métodos, não curti, não achei assim a didática muito boa, todo respeito a eles, e te encontrei no Instagram e comecei a estudar com você e foi de uma forma assim é, muito maneira, porque eu realmente comecei a pegar a língua, comecei a saber me comunicar, relembrar as coisas que eu tinha estudado. Então esse foi todo o processo que eu comecei, né? É verdade, Gustavo. Me lembro como se fosse hoje, hoje mais cedo. Foi muito bacana. Foi logo de cara assim, você, não, vamos começar, vamos, fechou, super determinado, né? E eu gosto de pessoas assim, que são determinadas, porque eu sei que vai trazer ótimos resultados. Porque, como eu estava dizendo, não basta só contratar o serviço de aulas, né? Não basta só você comprar o curso. Você precisa se dedicar ao longo do processo também e saber que você precisa estudar em casa, que você precisa ter o seu tempo e praticar bastante também. E quando você começou, enfim, a fazer o curso, né, que você, enfim, retomou as suas aulas, o que que você sentiu? Assim, logo no começo, assim, que você estava fazendo as aulas, como que foi, Olha, assim, seu sentimento? eu fiquei muito feliz porque eu comecei a vivenciar e reviver tudo aquilo, sabe? Que eu queria com o francês. Eu sempre amei muito a língua, então eu vi que eu estava no caminho certo para começar a conseguir ter mais essa melhora na minha comunicação, de ter uma boa relação. E eu fiquei muito contente realmente com o método que você me apresentou. Realmente me fez muito satisfeito. Eu sempre te elogio bastante. Quando me perguntam, né, quando eu tenho algum contato com algum grupo de francês, que eles falam: caramba, você fala o francês muito bem, como você consegue falar a língua? Você mora no Brasil. E eu falo: não, eu faço curso com uma professora muito boa, eu elogio bastante e tudo mais. Eles ficam impressionados, né? Porque eles conseguem ver, né?
que eu me comunico bem, conjugo bem os verbos, utilizo muito bem o passé composé, e saber diferenciar, né, quando eu vou usar o être, o avoir. Então é uma parada bem comum para mim, mas que inicialmente quando as pessoas começam a estudar, elas falam, caramba, como um dia eu vou conseguir fazer essa diferenciação, como eu vou conseguir fazer essa conjugação de uma forma correta, né? Então foi assim que eu comecei a estudar com você, né? Exato. Quando você começou, algumas pessoas também falaram que o idioma era difícil para você, ou alguma Ah, coisa do com tipo. certeza. Ó, já falando pra mim, você é maluco de estudar essa língua, quase ninguém fala francês. Nossa, francês é muito difícil, que vai ser uma perda de tempo. Mas é aquilo, né? É um sonho, então ninguém tem o direito de dizer pra gente como a gente tem que sonhar, né? Se a gente tem isso dentro da gente, a gente tem que correr atrás e realizar, porque ninguém vai realizar nossos sonhos, é o que eu sempre falo. A cama de hospital não é uma cama de casal, ninguém vai deitar junto contigo ali. No teu caixão, ninguém vai deitar no teu lugar, então a vida é nossa, então a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, mesmo que inicialmente, eu posso falar com clareza, cara. Quando eu comecei a estudar o francês, eu falei, caramba, será que um dia eu vou conseguir me comunicar? Será que um dia eu vou conseguir falar a língua? E hoje eu falo super bem, sabe? E eu fico muito feliz porque eu consigo ver o meu desenvolvimento, sabe? Nossa, que bom. Nossa, eu fico sem palavras, viu? Muito bom mesmo. E eu sei disso porque eu te acompanhei desde o início do seu processo, né? E eu sei que quando a gente tem um sonho, não adianta, a gente precisa correr atrás mesmo, né? E nós somos protagonistas do nosso conhecimento, do nosso aprendizado. São nós que vamos poder mesmo escrever a nossa história. E eu fico feliz de saber tudo que você realizou até hoje. Você gostaria de compartilhar as experiências que você teve quando você fez o seu intercâmbio? O que que te marcou mais, assim, nesse sentido de utilizar a língua, de saber que você entendeu o outro, que você soube responder? Consegue compartilhar com a Então, quando eu gente? fiquei 3 semanas lá em Nice, né, no sul da França, na Côte d'Azur, eu tive a oportunidade de fazer esse estágio, esse intercâmbio. E o que me marcou bastante, marcou mesmo, foi na hora da volta, quando eu tive um contato com a atendente do aeroporto. A minha mala, assim, estava abarrotada de presentes, então ela tinha cedido o peso que a companhia ela determinava, então eu teria que pagar uma taxa e a taxa seria em euro, né? Então a gente sabe quanto o euro tá. Então, para eu conseguir não pagar essa taxa, eu tinha que de alguma forma criar um vínculo com a atendente. Eu poderia falar inglês com ela e tudo mais, mas seria diferente. Eu acredito que seria diferente, porque não é a língua local, sabe? E o francês tem dessa, sabe? Ele te dá mais atenção quando você começa a falar o francês com eles. Eles se interessam por alguém que está falando a língua deles. Poxa, veio para o meu país, estudou minha língua e está aqui tentando se comunicar comigo, está se comunicando, então eu vou dar mais uma atenção para ele. Então eu comecei a conversar com ela, explicar que aqueles presentes eram para minha mãe, para os meus familiares. E, enfim, e ela no final falou: ai, tudo bem, isso eu te entendo. Quando é presente para a mãe, a gente acaba excedendo mesmo, pode passar. E não me cobrou nada, e eu fiquei super feliz, né? Porque, poxa, ter que pagar uma taxa em euro, nossa, já tinha gastado bastante depois da mala, então eu fiquei bem feliz depois dessa situação. Nossa, muito bom mesmo. Eu me lembro de você contando. Teve um outro episódio também, eu não me lembro se foi no primeiro dia que você chegou e tal, lá para o seu intercâmbio. Parece que você entrou numa padaria e aí você falou, não sei se foi uma Ah, padaria mesmo, isso, mas você eu falou em fui, não, eu francês. fui tomar meu café da manhã Hum. numa boulangerie e eu comecei a conversar com o atendente, falar e tudo mais. Ele falou: nossa, você fala muito bem, como você aprendeu? E fiz meus primeiros pedidos, conversei de boa, ele me perguntando de onde eu era, de onde eu vim, por que que eu estava estudando francês, toda sabe, o enredo e eu consegui de boa, e eu nem acreditei, né? E também no primeiro dia, porque quando a gente chega na escola, a gente passa por um processo, né, de conversa com a diretora para ela saber o seu nível de francês. Então, eu comecei a ter uma conversação super boa com ela. Ela mesma falou: nossa, você está super bem. E me colocou na turma mais avançada lá da escola. Então, depois daquilo, eu falei: caraca, olha a minha capacidade. Nem eu acreditava em mim dessa forma, sabe? E eu falei francês perfeitamente.
consegui me sair super bem. E é isso. Foram essas uma das grandes experiências que eu passei, né? No intercâmbio. Uhum, é verdade. Nossa, foi maravilhoso quando você mandou aquela mensagem, que eu acho que eu nunca mais vou esquecer, porque eu tenho uma memória muito boa, né? Os meus alunos me conhecem, já sabem como que eu sou. Às vezes é uma coisa que aconteceu 5 anos atrás, eu me lembro, não tem jeito. E quando você mandou aquela mensagem, eu falei, cara, eu sabia. Eu só não podia te falar, porque você precisava sentir na pele que você já tinha um nível muito bom de francês. Mas tudo isso, Gustavo, nem foi só por causa do método. Foi porque você se esforçou muito ao longo do processo, você se dedicou de verdade e dava para notar. Participou das aulas de conversação, participou de todas as aulas, era bem difícil você faltar. Então, você foi um aluno empenhado, entendeu? Então, aqueles alunos que estão estudando e que querem resultado, tem que ser como você, tem que ter disciplina, né? E o que que você achou mais legal, assim, de tudo que você aprendeu da língua francesa, assim, os sons, ou as músicas, ou textos, ou sei lá, o momento de conversação, o que que você Ah, eu gostou gosto mais, assim, de aprender no muito idioma? eu gosto muito de falar francês. Gosto muito, sempre quando eu escuto alguém falando francês. Fiz uma viagem agora para a Amazônia, um local altamente turístico, então tinha francês, tinha inglês. E todos os momentos em que eu escutava alguém falando francês, eu era super, sabe, chegava, conversava. Então essa é a questão de me comunicar, o que eu mais gosto, sabe? Eu acho a língua francesa ela muito bonita, eu acho ela muito atraente, eu acho ela muito, sabe? Eu acho muito, eu gosto muito da língua francesa. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu me comunico, entende? Eu tive uma experiência agora, como eu disse, com os belgas, que eu estava nadando lá no Rio Amazonas, e do nada começa a escutar, né? Alguém falando francês, eu tava com uma amiga na água, aí eu falei, caraca, estão falando francês, que maneiro. Aí ela, vai lá falar com eles. Eu falei, ah, não, não vou não, e tudo mais, pois vou chegar assim do nada. Ela, cara, vai lá, tu vai se arrepender se você não fizer isso. Aí eu falei, é verdade. Comecei a puxar o assunto com ela, com eles, e me comuniquei super bem. Eles mesmos, eu acho isso impressionante, porque todo final de conversa, seja com belga, seja com suíços, seja com francês, todo final de uma conversação, eles falam, nossa, como você fala o francês bem. Aí eu já, caraca, muito obrigada. Pô, vale a pena então estudar, vale a pena eu seguir o método ali e me empenhar. Então, isso que me deixa mais satisfeito, sabe? A pessoa que não te conhece te escutar falando e no final da conversação ela virar pra ti e falar: Nossa, como você fala bem, tá ligado? Então, é o que me chama mais atenção, é isso. Exato, isso é muito bom, né? A gente recebeu os elogios, a gente fica se achando, né? Nossa, ai, agora eu tô falando francês. De repente, do nada, porque é assim, você começa a estudar. Aí você tá todo animado, todo empolgado. Nossa, meu Deus, quando que eu vou aprender? Aí chega numa fase, você fala, opa, esse assunto aqui eu vou ter que estudar mais, né? Parece mais complexo. Estuda, 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 aprende. E aí, quando você chega no momento real, naquela situação que você precisa falar de fato com a pessoa, você fica pensando: será que eu vou conseguir? Quando você consegue, parece que dá uma coisa assim na sua cabeça, você fala: caraca, eu não acredito que eu falei francês. Porque a primeira vez que eu consegui foi assim, eu acho que eu já até contei aqui, em algum post aqui no meu Instagram, que uma amiga me ligou e ela estava trabalhando assim em um hotel e ela falou, Aline, pelo amor de Deus, você fala francês, né? Eu falei, falo, por quê? Aí ela, nossa, mas chegam uns franceses aqui, eu não estou entendendo nada que eles falam, eles não falam português, Aline, nem inglês, pelo amor de Deus. Vou te passar o telefone. Bom, passou o telefone. Aí eu falei, não acredito que ela fez isso sem me dar uma informação sobre o hotel. Aí ela no WhatsApp, né, eu olhando assim no WhatsApp web, e ela me falando, não, o hotel assim, o quarto é assim, assim, assado. Pelo amor de Deus, eu preciso que eles fiquem. Mas me fala o que que eu tenho que falar e resolve. No dia que eu vi que eu resolvi aquele problema por telefone, com pessoas que eu nem conhecia, eu falei, não acredito. E a hora que eles falaram que iam ficar mesmo com aquele quarto, eu falei, não acredito. Nem eu não vi o quarto, eles vão ficar.
Ou seja, a minha comunicação fluiu. Foi a partir daquele dia que eu vi o quanto era importante você ter o conhecimento, por mais que estava bem guardadinho lá dentro, assim, estava bem no interior, não praticava muito na época, mas eu vi que valeu a pena, porque ela conseguiu realmente resolver o problema dela. Eu fiquei me sentindo muito feliz e falei: opa, agora é a hora, né, de trabalhar tudo isso que eu acredito, né, fazer as pessoas que querem aprender francês aprender de verdade, sem estar com aqueles métodos assim, digamos que tradicionais, que já estão mais ultrapassados, né? Mas que pudessem aprender de uma maneira mais dinâmica, trazer essa dinamicidade, essa leveza para as aulas, fazer com que o aluno se sinta realmente confortável e bem de estar ali. Sabe? Que não seja uma obrigação, mas que seja algo prazeroso, que o aluno, opa, hoje é meu dia de estudar francês. Nossa, chegou a hora de estudar francês. E se dedica realmente, né? Então, hoje, Gustavo, eu queria te perguntar, qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que está começando a estudar francês agora? Foco, determinação, porque não pode ser o melhor método do mundo, se você não colocar empenho, você não vai conseguir realizar seu sonho. Então é isso. Se você quer que o seu sonho se torne algo concreto e saia do abstrato, faz, sabe? Corre atrás, faz o seu, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Então, Eita, falou tudo! se tem o sonho de falar, fala o francês, corre atrás. Eu tenho o objetivo de falar mais de 5 línguas, então já comecei com inglês, já comecei com francês. Vou procurar uma outra língua para começar também a estudar, porque eu sei que todo mundo é capaz, sabe? Só basta a disciplina, só basta o foco e a determinação, sabe? Porque pô, a gente pode querer muito, se a gente não tiver disciplina, seja em tudo na vida, na hora de malhar, na hora de estudar, se não houver uma disciplina, a gente não consegue chegar no ponto final do qual a gente tanto sonha. Então é isso que eu digo para todo mundo, cara, corre atrás, faz, sabe? A gente tem essa oportunidade na internet, tem a oportunidade de encontrar bons professores, especialmente com você, com o seu método. Então é importante para as pessoas é, não só quererem, correr atrás, sabe? E é isso. É verdade. Quando a gente corre atrás, a gente colhe os frutos realmente, né? E principalmente não desanimar quando tudo parecer difícil, né? Porque nem tudo são flores, às vezes aparecem uns espinhos também, né? Com certeza, E no, sempre. no processo, no curso da nossa vida é assim. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas desanimando porque, às vezes, algo é muito difícil, digamos assim, que ela tem muita dificuldade. Mas o certo é a gente persistir em cima daquilo que a gente acredita que a gente vai realmente conseguir. Vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que têm muito medo do passé composé, por exemplo, mas ele é tão utilizado no dia a dia que a gente precisa realmente aprender. Mas aprender de forma certa, de forma lúdica, estudando bastante. O que que você achou o passé composé tranquilo? Inicialmente a gente fica com um pouquinho de medo, sabe? Que a gente para pensar, caramba, será que eu vou gravar isso? Poxa, quando eu vou usar o être, quando eu vou usar o avoir? Meu Deus, isso é complicado demais. Mas depois com o tempo, com o cotidiano, você ali com a língua, com o contato, você acaba notando que não é tão difícil assim quanto a gente imagina, né? E é isso, a gente ter o contato com a língua, buscar essa frequência com ela e acaba se tornando uma situação bem natural, sabe? Exato, é o que eu costumo dizer, né, para os alunos. De vez em quando eu gravo alguns vídeos, posto aqui na página, é natural. É porque a gente corre, nós adultos, nós somos muito imediatistas, né? A gente quer as coisas para Sim. ontem. Nossa, mas hoje eu já não consegui aprender isso aqui, eu não vou aprender isso nunca, mas acabou de ver o conteúdo, né? Então, tem que ter um prazo, né, para o nosso cérebro pensar, opa, esse aqui eu vou conjugar com avoir, e esse aqui com être. Opa, peraí, quais são os verbos de movimento? Nossa, peraí, deixa eu ver como que eu vou começar. Ou simplesmente nesse processo de montar frases, né? De construir os primeiros diálogos, que a princípio pode ser um pouquinho mais desafiador,
mas com o tempo tudo chega no seu lugar, né? Então acho que é por isso que é maravilhoso estudar um idioma e saber que você realmente vai alcançar o êxito, mas é importante também que a gente olhe com carinho para o nosso processo. E quando a gente chega lá na frente, nossa, olha o caminho que eu percorri, olha só A o gente quanto que eu pode nem estudei. enxergar, mas as pessoas à nossa volta, elas vão notar, sabe? Então você vai acabar enxergando por terceiros. Porque eu sempre fui muito assim, eu sempre me cobrei demais na vida. Então nunca tá bom, nunca, sabe? Aí quando alguém de fora vem e fala pra você, nossa, você tá bem, você tá falando bem, nossa, você tá sabendo comunicar, te dá um estalo, falo, caramba, eu me cobro tanto. Nunca parei para pensar o quão bem eu estou falando, sabe? Então, é isso. As pessoas acabam notando o seu desenvolvimento, sabe? E isso é importante também. É verdade. Eu não sei, Gustavo, se eu já te perguntei isso alguma vez na vida, mas teve alguma aula que a gente teve que você gostou muito, ou que te deu, sei lá, um insight muito positivo e que você teve esse pressentimento, assim, de caraca, nossa, hoje eu evoluí, nossa, hoje eu lembrei daquela palavra que eu nunca lembrava, ou que você começou a colocar em contexto, aí você viu que você realmente Com aprendeu? Teve alguma aula, assim? certeza. Duas aulas, sempre foi esse contexto, não é puxando o saco não, mas quando a gente estudou o subjuntivo e quando a gente estudou o condicional présent e condicional passé. Assim, eu consegui, sabe? Começar a criar uma estrutura, ter uma conversação boa através desses tempos verbais, sabe? Subjuntivo, quando eu comecei a estudar lá na França com a professora, ela veio, nossa, porque esse tempo verbal é muito difícil. E quando ela começou a passar a matéria, eu já sabia, sabe? Porque eu já tinha estudado com você. Então, foi um insight assim mesmo de caramba, eu, eu já sei, eu sei falar, eu sei me comunicar e isso é muito importante, é bem É, realizador. e as provas você gostou de fazer? A princípio, o teste que você tinha que fazer para você entrar lá na turma, no seu intercâmbio, você achou tranquilo também quando você começou a fazer? Sim, fiz um teste escrito e um teste oral quando eu cheguei com a diretora do colégio, né, da escola. Foi bem suave, bem tranquilo, gostei bastante E eu gostei bastante porque, assim, eu estudei com estrangeiros também, então tinham brasileiros, mas fiz amizades boas com os brasileiros, mas eu tentava ao máximo ficar com os estrangeiros para tentar conversar em francês com eles, né? Porque essa era a maneira que a gente tinha para se comunicar, ou inglês ou francês, mas como eu estava ali com o intuito de falar o francês, eu só falava o francês. Então foi isso, foi esses momentos assim que eu tive que eu me senti bem realizado. Caraca, que legal, Gustavo. Gosto muito sempre de te ouvir. É sempre muito prazeroso. Teve algum momento quando você estava lá, ou mesmo em alguma viagem que você fez, que você teve medo de errar ao falar francês? E quando você teve esse medo, teve algum insight que você pensou assim, não, opa, estou aprendendo, não. O importante é a comunicação, ser entendido, né? Entender o outro. Você já teve Então, esse medo assim de a errar? gente tem uma cultura aqui no Brasil do seguinte: quando o gringo ele vem aprender o português, a gente é super amigável, sabe? A gente acha super interessante, a gente não para a conversa para ficar corrigindo, a gente só corrige se a pessoa for muito próxima, sabe? Isso é uma questão nossa mesmo, de cultural. Eu lido mais pro lado da nossa educação, eu gosto muito disso dos brasileiros. A gente é muito receptivo, então essa ideia de falar o português para os gringos se torna até um pouco mais fácil por conta da nossa recepção, sabe? A gente não vai parar para corrigir. Agora, os franceses, eles têm essa mania, não só os franceses, mas as pessoas que falam francês, você pode estar conversando com um desconhecido. Se você falar alguma coisa errada, ele vai parar a conversa e vai falar para você, não, não é assim que se fala, é dessa forma. Então, no início, você acaba se sentindo mal, né? Você acaba não tendo muita confiança, porque você para e pensa, caramba, se eu falar alguma coisa errada, o cara vai parar a conversa e vai me corrigir. E eu nem conheço ele, olha que vergonha. Mas chegou um ponto que eu falei, cara, não importa se vai me corrigir, vou levar isso também, vou fazer do limão uma limonada. Se tá me corrigindo, vou aprender com a correção e vou falar. Não importa se vão me corrigir ou não, porque
Eu entendo que a real intenção da conversação é compreensão. Então, se a gente está numa conversa e eu estou compreendendo, e a pessoa está me compreendendo, se tem um erro gramatical, erro no artigo, beleza, pode acontecer, vai acontecer, ainda mais inicialmente quando a gente está estudando. O que não pode acontecer é ficar com medo de falar, de se expressar, né? Agora você falou tudo. E errar faz parte do processo de aprendizado também. O erro é sempre muito bem-vindo, porque quando você erra, você sabe que você está aprendendo, você sabe que você está no caminho certo. Agora, o difícil é quando você erra, aí vem o outro e te corrige, aí você nunca mais quer falar, nunca Sim, mais quer tentar. Ai, acabou o mundo, não vou mais me comunicar, acabou para mim, meu Deus, que vergonha que eu passei. Então as coisas não são bem por aí, né? A gente precisa realmente pensar que o errar faz parte, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Então, de vez em quando meu marido fala: "Cara, para de se cobrar tanto", porque eu sou assim, né, com tudo, com os meus materiais, com o meu curso. Eu gosto de andar certo sempre e às vezes nós acabamos sofrendo um pouco. Não é verdade? Mas com em certeza. relação ao idioma, é a tentativa. Tem vergonha? Vai com vergonha mesmo, entendeu? É tímido? Vai com a timidez mesmo. O importante é a gente não desistir, não é Verdade. verdade? Porque se você tivesse desistido, será que você estaria aqui comigo hoje, Gustavo? Claro que não. Claro que não. E nem eu estaria aqui conversando com Verdade. você. Se eu tivesse escutado outras pessoas falando o mesmo que você ouviu, ah, Aline, para que você vai aprender francês? Francês é tão difícil, ninguém fala francês. De repente, eu estaria fazendo outra coisa e não estaria desenvolvendo aquilo que eu acredito que eu nasci para fazer. Sim. Porque, cara, meu Deus, eu sou apaixonada. É legal a gente ser apaixonado por alguma coisa, porque a gente vai fazer muito bem feito, né? Então a gente acorda já super animado, animada para poder executar aquele nosso trabalho. E quando eu abro assim a tela do meu computador, eu sei que aquilo é para mim, e que eu quero de todo jeito, de todas as maneiras, fazer com que as pessoas aprendam de fato, assim como você, né? Que é um caso de sucesso aqui dentro do curso, assim como outros alunos que já passaram por aqui. Então, é algo que me deixa muito feliz, é a minha satisfação. Então, eu sou muito grata por isso, né? Então, Gustavo, para a gente fazer um fechamento da nossa live de hoje, eu vou te fazer a última pergunta, que vai entrar, acho que na terceira que eu te fiz, ou na quarta, mas qual que é a melhor alternativa para a pessoa que está começando hoje a aprender francês? Melhor alternativa é começar, é dar o primeiro passo. Então, é não ter medo. Parce que quand nous pouvons parler notre langue, c'est la meilleure chose de notre vie. Avoir une bonne compréhension, avoir une conversation, parler la langue que nous aimons beaucoup de parler, alors c'est super. Então é isso que as pessoas têm que fazer, é começar, falar sem medo e dar o primeiro passo. É o que eu sempre falo, não tem ninguém melhor que ninguém. Tem alguns que têm mais facilidade no aprendizado em matemática, em português, mas o que faz com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos é a disciplina, é a determinação. Então a gente precisa dar o primeiro passo e continuar. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis très heureuse aujourd'hui parce que tu as parlé le français et tu parles très bien, de plus en plus. Oui, tu es Oui. super, super. Merci beaucoup. Je peux regarder mon développement chaque jour et je sais que tu m'as aidé beaucoup à à avoir cette expérience en français, de parler le français. Tu es un professeur merveilleux qui a beaucoup il y a une didactique très bonne et j'aime beaucoup toutes les choses que tu me partages, tout le temps que nous avons la classe de français chaque semaine. J'adore t'écouter, tu sais. Nous pouvons parler tout le temps, tu sais, j'adore. Et je t'apprécie beaucoup, oui. Je te remercie por la participação, oui. Então, eu te agradeço muitíssimo pela participação.
Você não vai ficar livre de mim, porque nós vamos continuar em janeiro. Com certeza, professor. Então, muitíssimo obrigado e ótima noite a todos que participaram aqui com a gente. E é isso, pessoal. Até a próxima live. Até mais, Gustavo. E bisu! Tchau, Bisous. tchau! Tchau.